No vídeo de hoje do Futebol News vou te falar sobre o futuro de Arangues dentro do futebol paulista. Vou te contar muito e mais assuntos também a respeito de Felipe Coutinho, que chegou a ser muito especulado no Corinthians, mas revelou o clube que deseja jogar aqui no futebol brasileiro. Também vou te trazer informações a respeito de uma reviravolta na carreira de Claudinho. Será que o jogador brasileiro pode realmente voltar para o seu país natal? Vou te contar tudo isso e muito mais coisas sobre o mercado de transferências no vídeo de hoje do Futebol News. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do Futebol News. Para você que chegou agora no meu canal, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E no vídeo de hoje, galera, eu vou te contar muitos assuntos importantes sobre o mercado da bola. E sem enrolação, a primeira notícia que eu quero comentar com vocês é a respeito de Everton Cebolinha, que pode deixar o Flamengo. Há alguns meses atrás, o Flamengo acertou a contratação do jogador junto ao Benfica, pagando mais de 70 milhões de reais pela sua contratação. Porém, após o Mundial de Clubes, o Flamengo pode estar deixando o Everton Cebolinha sair e um dos clubes interessados no jogador é o Botafogo. Antes do Cebolinha fechar com o Flamengo, o Botafogo estava bastante interessado em sua contratação. Porém, o rubro-negro levou a melhor e fechou a contratação do atacante ex-Grêmio. Mas crescem as chances do atacante deixar o clube carioca e o Botafogo segue como principal interessado. O jogador não caiu no esquecimento do investidor John Textor, que pode fazer de tudo, e quando eu falo que é de tudo mesmo, para acertar a contratação de Cebolinha. O investidor estaria disposto, inclusive, a investir 80 milhões de reais na contratação do jogador, que chegaria como titular absoluto para a equipe carioca. Mas, por parte do Flamengo, o clube carioca não deseja vender o jogador, isso ainda mais para um rival direto. O Botafogo é um dos principais rivais do Flamengo no Brasil, tanto por ser do principal estado, que é do Flamengo, no Rio de Janeiro, tanto em outras competições, como por exemplo o Campeonato Brasileiro. Então, se fosse para vender o Cebolinha, seria para um grande clube europeu e não para o Botafogo, que briga com o Flamengo nas principais competições do Brasil, como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Galera, o zagueiro Bruno Mendes pode estar de saída do Corinthians. O jogador tem contrato com o Timão até o fim desta temporada e pode deixar o clube do Parque São Jorge. E aqui no Brasil, um clube que tem interesse em sua contratação é o Internacional. De acordo com o portal Goal, o Internacional tem interesse em fechar a contratação do jogador. Porém, o Corinthians pede um alto valor para liberar o zagueiro, e isso afasta o interesse do Internacional. Atualmente, o Corinthians pede cerca de 15 milhões de reais para liberar o Bruno Mendes. E o Internacional já falou que pode pagar no máximo cerca de 7 milhões e 700 mil reais para o Bruno Mendes. Então, o Corinthians não está disposto a fazer negócio porque é um valor baixo do que o clube paulista pede pelo zagueiro. Então, o Corinthians está disposto a liberar o Bruno Mendes, mas por um valor acima de 15 milhões de reais. E se for por esse valor, o Colorado não está interessado em fazer negócio pelo zagueiro. Ainda há chances de Coutinho voltar para o futebol brasileiro. Seu empresário Kia Jorabichian tenta um acordo para o meia voltar para o Brasil, mas a questão financeira sempre acaba falando mais alto. Na última temporada, Coutinho foi comprado junto ao Aston Villa por 20 milhões de euros. No caso, Coutinho estava jogando no Barcelona, estava atuando no Aston Villa por empréstimo e o clube inglês decidiu comprá-lo em definitivo. Então, o Aston Villa não quer um valor menor do que 20 milhões de euros para vender o Coutinho, pois o clube inglês entende que estaria fazendo um péssimo negócio porque estaria no prejuízo pelo jogador brasileiro. Aqui no Brasil, alguns clubes se demonstram interessados. E não é novidade para ninguém, não é novidade para nenhum torcedor que o Corinthians aparece como principal interessado na contratação do meia. Isso porque desde que o jogador William deixou o Corinthians para atuar no Fulham da Inglaterra, o Timão vem olhando muito para o futebol do Coutinho e já chegou a fazer diversas sondagens. Porém, o Aston Villa sempre pedia um valor muito alto. Porém, nas últimas horas surgiu a informação de que Coutinho estaria interessado em jogar em um clube brasileiro e esse clube não é o Corinthians. Isso porque, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, com uma menção ao jornalista Samir Carvalho, Coutinho teria dito que seu desejo era atuar no Vasco da Gama, clube onde ele foi revelado para o futebol.
Então, se Coutinho viesse para jogar no Brasil, seria para jogar no Vasco e não no Corinthians. O Vasco, nos últimos dias, poderia fazer uma proposta, e se essa proposta batesse com a pedida salarial que o Aston Villa pede e o Coutinho também, o jogador realmente poderia ter chances de vir para o Rio de Janeiro. Dessa forma, o Corinthians poderia ficar para trás e o Vasco poderia acertar a contratação do jogador ex-seleção brasileira. Novamente, Soteldo vem tendo seu nome falado fora da equipe do Santos. O venezuelano, que chegou na metade da última temporada, pode deixar a Vila Belmiro, depois de passagens discretas também pelo Toronto e pelo Tigres do México. E também ele não vem tendo uma boa passagem pelo Santos. Inclusive, o Soteldo ainda pertence ao time mexicano, mas está emprestado ao Santos até o meio desse ano de 2023. Porém, com a má fase do Santos, dentro e fora dos gramados, Soteldo pode acabar deixando a Vila Belmiro. Isso porque, devido às fortes cobranças da torcida do Santos em cima do jogador, ele estaria insatisfeito dentro do clube paulista e inclusive teria sido oferecido para o Corinthians, que é um dos principais rivais do Santos aqui no Brasil. A informação é do perfil Doutor Coringão, que citou ainda que as negociações não são nada fáceis e são muito complexas, mas as chances do Soteldo vir para o Corinthians são bastante difíceis. Isso porque recentemente o jogador sofreu uma lesão no ombro e pode ficar alguns tempos fora dos gramados, e o Corinthians não iria contratar o Soteldo lesionado. Dessa forma, a tendência é que o jogador permaneça no Santos, e vamos ver se ele vai ser comprado em definitivo ou não pelo Peixe. Lembrando que o Santos está sofrendo uma baita pressão dentro dos gramados e fora dele. Dentro dos gramados é porque o Santos não vem tendo bons resultados no Campeonato Paulista e está até sendo ameaçado de rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Estadual. E fora das quatro linhas, a pressão da torcida. Inclusive, uma torcida organizada do Peixe invadiu recentemente o CT do Santos, cobrando da diretoria santista contratações. Inclusive, essa torcida organizada fez uma postagem nas redes sociais cobrando o presidente Andrés Rueda, dizendo que ou ele contrata novos jogadores ou ele renuncia o cargo da presidência do Santos. Nos últimos dias, o Santos havia acertado a contratação do meia Lucas Lima, porém após forte pressão do Santos, ele pode acabar não vindo mais para o clube paulista. Desde o último sábado, o Flamengo começou os preparativos para a disputa do Mundial de Clubes. Inclusive, hoje, 7 de fevereiro, o Flamengo faz sua estreia no Mundial de Clubes 2023 e irá enfrentar o Al Hilal, o clube de Michael e Cuéllar, ambos ex-flamenguistas. Mas, por mais que a equipe esteja 100% vidrada na conquista mundial, a diretoria do Flamengo vem se movimentando nos bastidores para conseguir novos reforços para o clube rubro-negro. E o Flamengo definiu a sua grande prioridade pós-mundial de clubes, e eu estou falando do atacante Ângelo dos Santos. O Flamengo definiu a contratação do jogador como prioridade para o clube rubro-negro nos próximos dias. O Flamengo, por mais que sabe que a contratação do jogador deve custar mais de 10 milhões de euros ao clube, enxerga no Ângelo um grande potencial esportivo e financeiro. Se convertermos o valor do euro para o real, estamos falando de algo que pode custar aos cofres rubro-negros cerca de 55 milhões de reais. Mas o Flamengo não está ligando muito para a parte financeira e enxerga que o Ângelo pode dar um grande potencial no clube rubro-negro, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. O Ângelo já está acertado com o Flamengo e aguarda o acerto da diretoria rubro-negra com a diretoria do Santos. O Santos está bastante com medo, né? Está com muito medo do Ângelo deixar a equipe paulista, pois enxerga também no jogador um grande potencial para os próximos anos e também na questão financeira, porque o Santos enxerga que pode vender o jogador mais caro do que pode vender para o Flamengo. Se o Flamengo chegar a um acordo com a diretoria do Santos pela contratação do Ângelo, ele vai assinar um contrato de 5 temporadas com o clube rubro-negro, além de ter uma gigantesca multa rescisória. Claudinho novamente vem tendo seu nome especulado no futebol brasileiro. Atualmente, com 50 jogos pelo Zenit, Claudinho poderia voltar para o Brasil? Bom, essas são as notícias que saem na imprensa, mas vamos ver toda a real nesse vídeo. Tudo começou com o Palmeiras tendo um forte interesse na contratação do brasileiro. Porém, o Zenit sempre fez jogo duro para liberar o Claudinho, pois entende que ele é um ótimo jogador, é titular absoluto da equipe russa e não quer vender ele para o Palmeiras.
Então, Claudinho sempre teve seu nome falado na equipe paulista, porém ele nunca deixou o Zenit para atuar no Verdão. Nas últimas horas surgiu uma informação de que o Palmeiras poderia estar trocando Kusevich pelo Claudinho. O Kusevich, que é o zagueiro que está no Palmeiras, estaria insatisfeito com sua situação dentro do Verdão, então ele poderia ser envolvido em uma troca pelo Claudinho. Claudinho sairia do Zenit para jogar no Palmeiras e Kusevich sairia do Palmeiras para jogar no Zenit. E, além disso, o Verdão poderia desembolsar cerca de 60 milhões, mais de 60 milhões de reais na contratação do jogador. Os valores estariam aproximados de 83 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras investiria 83 milhões de reais na contratação do Claudinho, mais a troca do Kusevich. Porém, de acordo com nas últimas horas, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, não tem nenhuma chance disso acontecer. Isso porque o Zenit segue irredutível quanto à saída do jogador brasileiro e não quer liberar o jogador de forma nenhuma para o Palmeiras. Mas o Verdão ainda estaria tentando a sua contratação. Arangues nos últimos dias vem tendo seu nome muito especulado no futebol brasileiro. E dessa forma, ele vem sendo especulado em vários clubes aqui do Brasil. Clubes como Flamengo e Internacional têm interesse na contratação do jogador. Porém, agora o Santos pode pintar como interessado na contratação do jogador chileno. Isso porque, de acordo com o jornalista Diego Musetti, o Santos estaria interessado em fechar com o jogador chileno, que atualmente está no Bayer Leverkusen e não vai permanecer no clube alemão na próxima temporada. Dessa forma, o Santos fez uma consulta com o empresário do jogador, que é o André Curry, para saber melhor a situação do Arangues. Agora, o Santos já fez a consulta e aguarda a resposta do empresário do chileno. Aqui no Brasil, o Internacional aparece também como forte candidato para contratar o jogador chileno e poderia fazer uma grande disputa com o Santos pela contratação de Arangues. E aí, Arangues caberia no seu time do coração atualmente? Deixe seu comentário aqui embaixo e comente, beleza? A gente vai ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo. E até a próxima.